O que eu fiz para acabar com a compulsão? Hoje eu vou compartilhar com vocês, meninas, exatamente o que eu fiz para acabar com a compulsão. Muita gente não sabe, mas eu já passei pela compulsão alimentar, bem na época que eu tava tentando emagrecer. Foi difícil, mas eu consegui me livrar dela. Hoje eu ajudo muitas mulheres que já passaram por isso. Mulheres que tomam medicação para ansiedade. Há mais de 15 anos, a Clary, uma das alunas do PSE, tomou medicação por 15 anos para controlar a ansiedade, para depressão. Tinha descontrole diante da comida, não tem mais. A Késia, a Carla. Então, assim, ó, eu quero, só para começar aqui, porque essa live não vai ter enrolação, vai ser direto ao ponto. Vocês sabem, né, que aqui eu sou direto ao ponto. Só pra começar aqui, eu quero que você que tá passando por compulsão, por descontrole diante da comida, sabe? Começa a comer um pouquinho e não consegue parar. Eu só quero que você saiba que isso é possível ser controlado. Não importa o nível da compulsão que você tem. É possível ser controlado, não com medicação, tá? Com o seu estilo de vida, com hábitos alimentares e com coisas que eu vou te falar aqui hoje que são muito importantes e que mudaram pra mim e que vai mudar pra você. Eu nem preciso te falar que quando você controla a compulsão, obviamente você diminui o consumo de comida, quantidade, né? E a qualidade também você começa a melhorar. E como consequência você perde peso. Isso afeta diretamente no seu processo de emagrecimento. Você também para de ter medo de comer. Eu tinha muito esse medo. Eu não sei quem tá passando por compulsão se sente isso. Mas eu lembro que na época que eu tinha esse descontrole, eu sentia medo de começar a comer alguma coisa gostosa. Tipo, eu tinha medo de comer doce porque eu tinha medo de perder o controle no doce. Eu tinha medo de começar a comer um pão porque eu tinha medo de acabar comendo muito pão. Pão salgado, depois pão com doce e por aí vai. Então, quando você controla essa compulsão, além de você perder peso, você para de ter medo de comer. Medo da comida, medo de sair e acabar perdendo o controle, sabe? E se você não começar agora a melhorar toda essa situação, o negócio vai piorar. Eu não quero te apavorar. Eu quero que você tome uma atitude já. Sabe por quê? Se você não melhorar, se você não controlar essa compulsão, conforme o tempo for passando, a compulsão vai ser muito maior, cada vez maior. Hoje, por exemplo, você come meia caixa de bombom. Amanhã você tá comendo uma, depois você tá em duas, e por aí vai aumentando. Então, quanto antes a gente ajustar isso, controlar isso, melhor vai ser, tá? Boa noite, meninas, boa noite. Só que assim, ó, gente, 2 erros gravíssimos na hora de querer controlar a compulsão que você não pode fazer. Que você não pode fazer, por quê? Porque só vai piorar a sua compulsão. Primeiro de todos, eu sei que a maioria das pessoas que têm compulsão, no caso você que eu tô falando aqui, quer emagrecer, né? E aí, quando quer emagrecer, o que faz? Dieta. Normalmente, dietas muito restritivas. Eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, que eu queria muito que alguém tivesse falado isso pra mim lá atrás. Quanto mais restrição você fizer, quanto mais dieta restritiva você fizer, maior será a sua compulsão. Tem gente que fala assim, Nutri, a minha compulsão ataca à noite. O meu problema é à noite. Não é à noite, mulher. O seu problema é porque durante o dia você tá restringindo muito a sua alimentação. Chega à noite, o seu corpo tá com falta de nutriente, tá com o hormônio desregulado e a compulsão bate com tudo, fazendo você achar que o problema está à noite, mas não está à noite, está no que você está fazendo durante o dia. Nutri, o meu problema tá no final de semana. Eu consigo me controlar durante a semana, mas chega final de semana, a compulsão bate com tudo. O seu problema não é final de semana. Eu também achava que era. Chegava sexta-feira e eu comia tudo que eu não tinha comido durante a semana. E eu achava que o meu problema era a falta de foco no final de semana, quando na verdade não era. Era porque durante a semana eu tava comendo pouco. Eu não tava comendo o que eu gostava. Então, quando você, na segunda-feira, sente vontade de comer um doce e fala, não, na dieta não pode, eu tenho que emagrecer. Aí você não come o bombom que você tinha vontade de comer. Na terça, você queria comer pão no café da manhã. Nossa, um pãozinho quentinho, fofinho, com casquinha. Não, não pode porque tá de dieta. Vai ficando todos esses alimentos no seu subconsciente. Toda essa vontade negada vai ficando aí, dentro de você. Quando você chega no sábado, você pensa assim, lá no fundo, né? Ah, hoje é sábado, pode. Nesse pode, o seu cérebro faz você comer tudo que você não comeu durante a semana. Faz você matar a vontade.
entendeu? Por isso que você acaba exagerando. E muita gente não para prestar atenção nisso. Não para perceber que o problema não tá no final de semana, no exagero. Tá durante a semana, na restrição. Não tá no final do dia, no exagero. Tá durante o dia, na restrição. Tanto restrição de alimentos como quantidade, né? Então vai lá e come pouquinho, né? Vai lá e come bem pouquinho. Quanto em restrição em alimentos, em relação a alimentos que você gosta. Tá? Então isso é muito importante. Você não vai conseguir se livrar desse descontrole diante da comida, dessa compulsão, né? Enquanto você estiver insistindo em dietas restritivas. Por isso, participe do desafio. Essa live aqui é só um aquecimento para o desafio gratuito, que vai começar no dia 4 de novembro, não nessa segunda-feira, na próxima. No desafio eu vou te mostrar como você pode emagrecer e manter o peso comendo as coisas que você gosta. Comendo a comida que sua família come, tá? Então participe. E outra questão também, eu falei que tinha 2 erros, né? O primeiro era fazer restrição para tentar emagrecer e controlar a compulsão. E o segundo erro é achar que é só ter foco. Gente, vocês querem me ver pé da vida? Eu ouvi alguém falando assim, e já ouvi muitas pessoas, tá? Quer emagrecer é só fechar a boca. Se quer emagrecer é só ter foco. Se quer emagrecer é só ter disciplina. Aí, você que tá aí tentando ter foco, tentando ter disciplina, tentando ter persistência, você não consegue. Como se você tá tentando ter foco? Não é isso. Não é isso. Você tem que usar estratégias corretas para acelerar o seu metabolismo, regular os seus hormônios e controlar essa fome e vontade de comer o tempo todo. E isso não se faz com foco, se faz com comida. Com comida combinada da forma correta, que eu chamo de refeições emagrecedoras. Eu vou ensinar para vocês como funciona as refeições, como funcionam, né, as refeições emagrecedoras no desafio, tá? Então participe, de verdade, porque vai te ajudar muito. E durante toda a semana do desafio eu vou estar te ajudando, te acompanhando. Você vai receber o acesso a uma comunidade do Facebook, onde você vai poder postar as fotos dos seus pratos. Eu vou poder te ajudar com aquilo que você gosta, com a comida que você tiver em casa, tá? Esse é o objetivo, tá bom? A Ana falou aqui, eu tô engordando muito. Ana, então tome uma atitude logo. Tá? Tome uma atitude logo, porque o excesso de peso, eu nem preciso falar, que afeta a sua saúde, né? A maioria das pessoas esperam tomar uma atitude quando vê lá, sobe na balança e vê 3 dígitos. Ou então vai no médico e descobre uma gordura no fígado, ou uma hipertensão, ou algo muito pior. Não espere chegar esse momento, tá? Ok? Então aproveite que vai acontecer o último desafio do ano, tá? Gente, vamos lá então. Primeira coisa que eu fiz para conseguir controlar a compulsão. Quando eu tentava emagrecer, que era a época que eu tinha compulsão, como eu falei pra vocês, eu tentava... Eu achava que quanto menos eu comesse, melhor era, né? Eu vou comer pouco, beleza. Eu vou ficar muito tempo sem comer, vou ficar horas sem comer, fazer jejum, comer pouco, melhor coisa do mundo. Mas eu percebi que quando eu ficava muito tempo sem comer, eu comecei a prestar muita atenção nisso. Quando eu ficava muito tempo sem comer, a compulsão vinha com tudo. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer, eu parei e pensei assim, ó. O que adianta? Pare e raciocina comigo, tá? Se eu viesse aqui e te falasse assim, vamos pegar o nome de alguém, a Lu que é minha aluna do PSE, Lu, tá acontecendo um problema comigo, Lu. Aí a Lu vai me falar, o que foi? Eu até tô me controlando durante o dia, eu tô ficando em jejum até o almoço, mas chega no almoço e eu acabo comendo muito. Eu almoço a minha refeição aí emagrecedora, mas depois da refeição emagrecedora eu vou comer pão. O que é óbvio que tem que ser feito? Comer de manhã. Porque eu tô chegando no almoço com muita fome que tá me fazendo exagerar. Entendeu? Então, às vezes, um simples detalhe que você acha que é o remédio, que é o suplemento, que é a pílula milagrosa, não. É um simples detalhe na mudança da sua rotina, tá? Que inclusive vai te fazer comer mais, tá? Mas da forma correta, vai controlar esse episódio de exagero. Até hoje, tá? Quando eu fico, por exemplo, a tarde toda sem comer, à noite eu exagero. Não é como antigamente, óbvio, né? Que eu perdi o controle, não. Mas eu como mais do que eu precisaria. Por quê? Porque eu tô chegando na refeição com muita fome. E grave isso que eu vou te falar, tá? Quando você tá com fome,
não tem como você brigar com o seu corpo. Não adianta você querer ter foco com o seu corpo com fome, mandando fome e vontade de comer. Não adianta você querer ter controle diante da comida se você tá com fome. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a parar de ficar tanto tempo sem comer. Eu comecei a organizar os meus horários. Então, por exemplo, jejum até o almoço? Deu. Acabou com isso. Não vou fazer jejum até o almoço. Até porque eu achava que eu tava fazendo jejum da forma certa. Na verdade, não tava, né? Tava fazendo um jantar totalmente errado, tava encerrando o jejum da forma errada. Durante o jejum eu não tava usando as estratégias certas que tem que usar, né? Então, tem que cuidar. Então, primeira coisa, não fique tanto tempo sem comer. O seu corpo, ele vai sentir falta de nutriente. Aí a Elisete falou assim, a minha compulsão não é por fome. Elisete, entendi. Mas essa questão de não ficar tanto tempo sem comer também afeta na sua compulsão, não só pelo fato de fome. Quando você fica muito tempo sem comer, você acaba tendo um consumo de nutrientes menor. E nutriente é o que o seu corpo precisa para regular os seus hormônios do bem-estar, que controla a ansiedade, bom humor, tá? Então, é muito importante que você não fique tanto tempo sem comer, sem orientação, né? Ok? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer café da manhã, eu comecei a almoçar, eu comecei a fazer lanche da tarde e comecei a jantar. Foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer para começar a controlar minha compulsão. É claro que não adianta eu comer mais vezes no dia se o que eu estiver comendo, não estiver formando o que eu chamo de refeição emagrecedora, tá? Aí não vai adiantar absolutamente nada, porque aquilo que eu tô comendo tá justamente estimulando a minha compulsão, o meu desejo por comida. Que aqui vem a segunda coisa que eu fiz. O que eu fazia? Eu achava que tinha que comer pouca caloria. Então, eu escolhia os alimentos baseado nas calorias. Então, eu ia, por exemplo, para o quê? Para bolachinha de água e sal, pro iogurte diet, pro iogurte light. Eu ia para as barrinhas de cereais, aquelas lotadas de adoçantes, que na época eu não sabia que era ruim. Eu só olhava para o quê? Para caloria e achava que estava arrasando. Mas esses produtos com menos calorias, eles têm uma coisa que não é nada interessante. Adoçante, inclusive adoçante que é 10 vezes mais doce do que o próprio açúcar. Pega aí, se você tiver uma barrinha de cereal na sua casa, ou iogurte diet, light, se você encontrar nomes como maltodextrina, sucralose, sacarose, até quem toma whey protein, por exemplo, acha que tá arrasando com whey protein, porque tá consumindo proteína, mas tá consumindo esse tipo de adoçante. Adoçante que, primeiro, é muito mais doce do que açúcar. Qual é o problema disso? Vai estimular tanto o seu paladar que você vai virar uma pessoa que vai querer comer mais coisas que vão adoçar o seu paladar. Então, você estimula o exagero para esse tipo de comida, mais doce principalmente, tá? Segundo problema, esse tipo de adoçante, ele não é natural. Não é como stevia, dalmatina, não. Ele é um adoçante artificial. E tudo que for artificial, pode ter certeza que não vai ser legal pro seu intestino. Nada legal. Tá, Nutri? E aí, o que tem a ver meu intestino com o descontrole diante da comida? É no seu intestino que a gente produz o hormônio do bem-estar, que controla o seu humor, que controla a sua ansiedade. É justamente no intestino que a gente tem as bactérias boas e ruins. Quanto maior o desequilíbrio entre essas bactérias, maior a sua vontade de comer, maior o seu descontrole diante da comida. Por isso que é muito interessante também, quando a pessoa tá muito compulsiva, a base é o que você come, tá? Mas eu vou explicar sobre as refeições emagrecedoras no desafio. Mas, além disso, é até interessante usar probiótico, tá bom? Então, tem probióticos específicos para esse tipo de situação, onde tem muita ansiedade, onde tem muito descontrole diante da comida, necessidade por doce, sabe? Então, dá pra gente usar probióticos também para dar uma regulada aí nessas bactérias e como consequência, tá? A consequência é você controlar essa compulsão, essa vontade excessiva de comer, tá? Esse descontrole. É a consequência daquilo que você faz. Se você hoje tá tendo descontrole, é a consequência, esse descontrole tá sendo a consequência daquilo que você tá fazendo hoje. Então, se você continuar fazendo o que você tá fazendo, você não vai controlar isso.
você vai continuar tendo o mesmo resultado, descontrole. Então você tem que mudar alguma coisa. Tem gente, eu fico muito chateada quando eu vejo. Não é chateada, tá, meninas? É triste, na verdade, é triste. Porque eu fazia isso. Eu fico muito triste quando eu vejo mulheres tentando as mesmas coisas para emagrecer e tendo o mesmo resultado. Então, eu fiz a dieta low carb, não deu. Não consegui porque desisti, porque tive descontrole diante da comida, não consegui ficar sem o carboidrato. Aí depois, a mesma pessoa faz o quê? Dieta carnívora. A mesma pessoa não consegue e faz o quê? A dieta do não sei o quê, do ovo. Até quando? Entendeu? Até quando isso? Então, tem que mudar a estratégia, tem que mudar o que você tá fazendo, porque senão você vai ter o mesmo resultado. Ok? Oi, Rafa. Depende, Rafa. A Rafa botou aqui uma receita que ela fez, saudável, com chocolate, clara em neve, o que eu acho. Se você gostou, que bom. Mas tem que ver se isso não forma uma refeição emagrecedora. Então, tem que ver o momento que você vai estar comendo isso. É claro que, eventualmente, comer assim do nada, né, tá tudo certo. Mas se você quer emagrecer, você precisa incluir esse alimento, essa sobremesa, na refeição emagrecedora. Ela não forma uma refeição emagrecedora, tá? Bom, então você entendeu. Então, o que eu fiz? Eu parei de focar na caloria. E comecei a focar em alimentos que vão me saciar. Quais alimentos que ajudam na saciedade? A matar fome. Proteína, fibra e gorduras. É isso que vai te ajudar a saciar. Então, olha só que louco, né? Eu ia lá e comprava o iogurte diet, porque tinha 50 calorias no iogurte. Achava que tava arrasando. Só que uma hora depois, eu já tava com fome de novo. Eu ia lá e comia a barrinha de cereal. Só que a barrinha de cereal, ela tinha tanto adoçante, tanto carboidrato, que estimular... Quando você come muito carboidrato, tá? Presta atenção nisso. Quando você come muito carboidrato, você libera muita energia no seu sangue, muita glicose. Ok? E aí que tá o problema para você que tem compulsão e quer emagrecer. Esse excesso de glicose no seu sangue, de energia, faz o seu metabolismo dar uma desacelerada. O que seu corpo vai fazer com tanta energia? Absolutamente nada. Então, o seu metabolismo desacelera para guardar essa energia como gordura. E o pior, quando você libera tanta energia de uma só vez, depois de comer uma barrinha de cereal, depois de comer uma bolachinha de água e sal, uma bolachinha de gergelim, né, que você acha que tá arrasando, esse pico de energia sofre uma queda. E quando você tem essa queda de glicose, essa queda de energia, depois de fazer uma refeição com muito carboidrato, você tem aquela fome, aquela vontade de comer. Então, toda vez que você come muito carboidrato, não precisa ser muito quantidade, mas pode até ser só carboidrato. Você aumenta a chance de depois, logo em seguida, sentir mais vontade de mais carboidrato. Entende? Aí, olha só que doido, gente. Você consegue entender que você tá comendo e tá programando o seu corpo para como ele vai ficar depois? Então, se você tá chegando, por exemplo, você fez o café da manhã, tá? E você chegou no almoço com muita fome, muita vontade de comer, o seu café da manhã tá errado. Entendeu? E muita gente não olha pra isso. Muita gente olha, o almoço tá errado. O meu problema tá no almoço. Não. Então, uma refeição, ela é totalmente ligada com a outra. Por exemplo, quando eu falo de refeições emagrecedoras, por que eu falo refeições emagrecedoras e não refeição emagrecedora? Porque cada momento do dia, a montagem da refeição emagrecedora é diferente. No café da manhã, a proporção que eu tenho de carboidrato, proteína, gordura, fibra, eu vou explicar tudo no desafio, tá? Nutrientes tem que ser diferente da composição da refeição do almoço, que é diferente da do lanche e diferente do jantar. Então, cada momento do dia, a montagem, ela é diferente, certo? Para fornecer para o seu corpo justamente o que ele precisa para controlar essa fome, vontade de comer e acelerar o seu metabolismo, tá bom? Então, para você que tá tendo essa compulsão, fica aqui a dica para você, tá? Para de focar em caloria. Foque em proteína, carboidrato. Coloca mais proteína nas suas refeições. Vai colocar carboidrato, não olha para a caloria do carboidrato. Olha para esse carboidrato, será que ele é natural?
Ou será que não? Ele é artificial. Quando você só olha para a caloria, você tende a levar para casa carboidrato artificial. Péssimo para sua saúde e para o controle da sua compulsão. Então tem gente que toma... Eu sempre falo, né? Porque eu fico de cara quando eu vejo profissionais indicando. Tem gente que toma Coca Zero no lugar do suco de uva. Porque olha só para a caloria. O suco de uva tem nutrientes que vão te ajudar a produzir mais hormônios do bem-estar. A Coca Zero não. Tem adoçante que vai estimular muito mais o seu paladar por doce. No PS a gente não conta caloria. No PS a gente não pesa alimento. Entendeu? No PS a gente se baseia na montagem da refeição emagrecedora. E isso dá uma liberdade, gente. Uma liberdade de você poder chegar num restaurante, na casa de alguém, e tô de boa, não precisa contar caloria. Não precisa ficar ali, ai, quantas gramas de carboidrato tem. Não! Eu vou montar minha refeição da forma correta e tá tudo certo. Com o que eu gosto e tá tudo certo, tá? Então, cuidem com isso. Quando forem comer... Hoje eu até tava olhando ouvindo um podcast de um rapaz. Gente, ele é muito bom, tá? Eles falam de Deus e tal. E daí eles estão fazendo vários episódios com cada personagem da Bíblia, né? Nossa, tô achando muito interessante, tá? Tô aprendendo muito, muito, muito mesmo. E ele falou uma coisa que as pessoas antigamente, né, viviam anos, mais de 100, 200 anos. E aí o outro rapaz perguntou pra ele, mas como que pode as pessoas daquela época verem tanto? Hoje é tão distante pra gente, né? Como que pode? E daí ele falou que tem comprovações de que o alimento de antigamente era totalmente diferente. Que o alimento hoje em dia, ele é extremamente modificado. Então, logo, o seu corpo sofre mais com isso. Então, ele deu o exemplo do trigo, né? A farinha de trigo de hoje em dia, ela é totalmente diferente da farinha de trigo de antigamente. E isso vai de encontro com vários estudos que eu já li, que provam que a farinha de trigo de hoje em dia tem 300% a mais de glúten do que a farinha de trigo que meu avô comia antigamente. Então, você não pode vir com a história de falar assim, ai, mas o meu avô sempre fez isso e viveu até os 90 anos. Ok, mas a comida que seu avô comia era diferente da comida que você come hoje. Eu garanto que seu avô não ia no supermercado comprar uma barrinha de cereal lotada de aditivo químico, porque achava que era mais saudável. Tá tudo errado, entendeu? Tá tudo errado. Profissionais indicando Coca Zero. A que ponto a gente chegou? Indicando para comer o doce de leite no lugar da pasta de amendoim. Caramba! Tá com vontade, vai lá e come o doce de leite. Agora, não fala que é a mesma coisa, porque não é. Pro seu corpo, nutricionalmente, não é. Não é mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá, meninas? Porque, assim, a gente tá falando sobre quantos anos mais de vida você vai ter. Parece um pouco, nossa, mas é isso mesmo. Quantos anos de vida mais você vai ter? E com qualidade. Não é só viver. Eu quero chegar nos meus 70, 80 anos podendo tomar banho, sozinha. Podendo limpar minha bunda sozinha, entendeu? E não tendo que depender, ou sei lá, tá numa cama de hospital, certo? Então é sobre isso, tá? Gelatina diet também, Cris. Gelatina diet, olha os ingredientes. Gente, vamos pegar o exemplo de uma gelatina diet. Sabe o que eu fazia, Cris, quando eu queria emagrecer? Eu comprava gelatina diet, tá? Fazia e era minha janta. Nossa, eu achava que eu tava arrasando. Ai, não vou ter celulite. Vou emagrecer. É melhor do que um prato com arroz e feijão e carne. Gente, tudo nessa vida a gente passa por um motivo, né? Eu acredito muito nisso. A gente passa por isso, uma coisa ruim, pra aprender, pra servir pra alguém. Eu vejo assim. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu passei. Mas assim, meu Deus, na época... Não, fico olhando pra trás e eu penso, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fazia isso? Rafa, eu já fiz muito isso, Dara. Não, ridículo. E quando eu não fazia chá, eu pegava no inverno, né? Porque no inverno gelatina não dá, né? Frio. Eu moro aqui no sul, gente. Na serra eu morava. Então, assim, era horrível. E aí, sabe o que eu fazia, gente? Pegava a gelatina diet e fazia chá.
dava uma garrafa térmica de chá. E eu tomava aquilo no dia, na tarde, assim, pra evitar comer. A minha família, tipo, no domingo à tarde comendo pipoca, e eu não. Vou tomar o chá da gelatina. Olha que ridículo. Ó, e aí a Cris tá aqui falando, e na internet falando que pode comer um monte e que é à vontade. Cris, teve um dia que eu vi um vídeo de uma moça falando isso e eu repostei, dando minha opinião. Gente, ó, na internet vocês vão ver 1 milhão de pessoas falando sobre alimentação. Pessoas que entendem do assunto e pessoas que não entendem. Profissionais e pessoas que não são profissionais, tá? Assim como em diversas áreas. Arquiteto, tem gente que entende, tem gente que não entende. O que você tem que fazer? Você tem que procurar o profissional que te ajude naquilo que você quer. Então, por exemplo, eu não prometo pra você emagrecimento rápido. Eu não prometo pra você dieta, porque você vai perder 10 quilos em um mês e vai engordar 20 no outro. Não é 20 nem 10 no mês, né? Mas mais ou menos essa a lógica que eu quero que você entenda. Eu quero que você emagreça e mantenha o peso comendo o que gosta. Minhas alunas não emagrecem 10 quilos em uma semana. Mas podem emagrecer, já emagreceram. Já tenho alunas que perderam 10 quilos em um mês e meio. Estão magras até agora. Então, assim, eu não quero te ver emagrecendo pro Natal e engordando pro Carnaval. Eu quero te ver emagrecendo pro Natal e estando magra no Carnaval. E magra no inverno. E continuando magra no ano que vem. Tu entendeu? É isso que eu quero. Ok? Então, assim, você que tem que filtrar, tá? Você que tem que filtrar. Talvez agora que eu falei isso, você vai falar, ah, não, eu não quero isso, eu quero uma dieta. Vai lá. Vai lá, acho que foi a Abádia, gente, uma aluna do PSE. Ano passado, essas épocas, ela me ouviu, daí ela falou, ai não, eu vou pegar uma dieta aqui. Comprou um pacote, um negócio assim, de 15 dias com um profissional, pagou não sei quanto por aquilo e fez a bendita da dieta. Emagreceu, tá? Emagreceu. No mês de dezembro foi isso, presta atenção. No mês de fevereiro, ela tava no PSE. Aí lá no PSE, eu tô em contato todo dia com as meninas, né? E daí ela me contou, Nutri, tenho que te contar o que eu fiz. Dezembro, pensei, será que eu entro no PSE ou será que eu não entro? Falei, não, vou comprar esse outro pacote aqui. Comprei, fiz muita restrição, muito restrito, nem vou falar o nome do profissional, né? Mas fiz e engordei 2 vezes mais depois. Se eu não me engano, ela tinha perdido 7 quilos e engordou 12. E aí entrou no PSE. Entendeu? Não, Maria, eu não dou dieta pra ninguém. Se eu te der dieta, Maria, sabe o que vai acontecer? Você vai seguir a dieta por um tempo. Vai cansar. Vai enjoar. Vai querer comer coisas que gosta, que não estão na dieta. Vai comer e vai voltar a engordar. E o que eu quero que aconteça com você? Que você emagreça e mantenha o peso depois. E comendo o que gosta. E dieta, isso não é possível, tá? Então, as minhas alunas aprendem a montar o que eu chamo de refeições emagrecedoras. E eu vou te mostrar como fazer isso no desafio. E depois do desafio, você vai ter a oportunidade de entrar no PSE. E ter minha ajuda, meu acompanhamento todo santo dia, tá? Bom, gente, mas nada disso que eu falei até agora vai adiantar, nada disso vai adiantar se você não evitar as situações que estão te... como é que eu falo? Se você não evitar as situações que estão... Os gatilhos, desculpa, é gatilho. Os gatilhos que estão te levando à compulsão. Todas nós temos gatilhos. E você tem que identificar qual é o seu. No PS eu consigo identificar das meninas porque elas postam lá a rotina delas e tal. Semana retrasada, a Lu, eu chamei uma aluna do PSE. E aí eu falei pra ela assim, o que tá acontecendo? Daí ela me contou, olha só que doido, tá? Ela tava trabalhando muito, ela é faxineira, tava trabalhando muito, indo fazer faxina em 3 casas no mesmo dia. Logo, o que acontece quando você tem um gasto maior, né? Você tem um dia mais trabalho. O seu corpo precisa de mais energia. Só que ela não deu isso pro corpo. E aí chegou no final do dia e ela acabou exagerando. Olha que doido. Quando eu chamei ela, eu falei pra ela pra gente ajustar as refeições, a gente ajustou. Na semana seguinte, ela perdeu 1 quilo
e não teve mais essa compulsão, esse descontrole. Não é nem compulsão, esse descontrole, essas beliscadas que estavam acontecendo. Deu. Ela falou, Nutri, depois que você me chamou, que a gente ajustou, deu. Entende? Então, olha a importância também de você ter uma ajuda, né? Mas eu quero que você entenda qual que é o gatilho que tá te fazendo ter esse descontrole. Depois de você ajustar as suas refeições, de você tá comendo, fazendo refeições emagrecedoras, de você tá cuidando com os horários, né? Comendo comida de verdade, que vai te nutrir de verdade e não só te aumentar a vontade de comer, você tem que identificar quais gatilhos que estão aumentando esse desejo por comida, esse descontrole. Às vezes, você chega em casa no final do dia cansada, estressada, por causa de um dia, né, com muito trabalho, e você faz o quê? Você vai direto na cozinha. E esse ato de você ir direto na cozinha já te faz olhar na bancada da cozinha aquele biscoito. Aí você não espera a janta, você vai direto no biscoito. E se você tiver com fome, aí é pior ainda, aí nem preciso falar. Olha a importância de você não chegar em casa morrendo de fome, tá? Aí você pega um biscoito aqui. Aí aquilo ativa o seu paladar. Aí você pega mais um pouquinho aqui. Ativou aquela coisa de posso comer. Já comecei, posso comer. Quando você chega para jantar, você já comeu muito. Se você tiver com a fome controlada e ao invés de você ir para a cozinha, você ir direto pro banheiro, vou lá no quarto, pego minhas roupas, pego minha toalha, vou pro banheiro e vou tomar um banho quente. Vou relaxar. Entende? Se você muda esse gatilho, evita esse gatilho de ir direto para a cozinha e com fome, você já diminui as chances de ter um descontrole. É claro que as suas refeições, elas têm que, né, estarem sendo refeições emagrecedoras, tá? Então, isso é muito importante. A Maria falou, eu vou direto nos biscoitos. Não consigo parar de comer o pacote e não consigo jantar. Entendeu? Então, chega em casa do trabalho, Maria, e ir direto para os biscoitos é o seu gatilho. E direto à cozinha é seu gatilho. Porque você sabe que não consegue parar. Mas também não tem como você não ir comer se você chegar em casa com muita fome. Então, a gente tem que ajustar muito isso, sabe? Tinha muito descontrole para comer. Me falaram que tinha que comer de 3 em 3 horas. Mas isso faz uns 15 anos atrás. Comia e mesmo assim, o dia inteiro... comia, mesmo assim, o dia inteiro até na madrugada. Isso é muito importante, Sirley, porque vai de encontro com isso que eu falei, tá? Presta atenção que isso é muito importante. Lembra que eu falei que não adianta você só olhar, você comer, mas aquele alimento não estiver te saciando e estiver liberando muita energia no seu sangue? Lembra que eu falei isso? Eu sei que às vezes parece que é muito complicado de entender, mas não é. Eu quero que você entenda essa lógica para você não cair nessas ciladas, que nem a Sirley caiu. Olha que absurdo isso, tá? Eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Aí você tá lá, comendo de 3 em 3 horas. Aí você come um biscoitinho, uma banana, um mamão com granola, uma bolachinha de água e sal, pouquinho, de 3 em 3 horas. Todas as refeições, tudo isso que eu falei, não forma refeição emagrecedora. Porque libera muita energia no seu sangue. Quando você faz uma refeição assim, mesmo comendo de 3 em 3 horas, você aumenta a sua compulsão. Você aumenta o seu descontrole. Então, consegue entender que às vezes o que parece ser certo não é? Mesmo que é saudável, se não tiver na combinação correta, vai estimular o seu descontrole diante da comida, maior vontade de comer e não vai ajudar o seu metabolismo a acelerar. Por isso que tem tanta gente comendo saudável, mas não conseguindo emagrecer. Comendo pouco, mas não conseguindo emagrecer. Então, como você combina os alimentos no prato faz total diferença. Então, participe do desafio. Quem tá aqui no TikTok que ainda não se inscreveu, vai pro Instagram, tá? Vai lá pro Instagram, @NutriDaresCarton. Ou então, clique no link que tá aqui na minha bio, pra você se inscrever, tá? E quem tá aqui no Instagram, que ainda não se inscreveu no desafio gratuito, que vai começar dia 4, você pode comentar aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link pra você se inscrever, tá bom? E por fim, uma última coisa, assim, que
eu tenho que te falar antes de acabar essa live, e que é muito importante, e que eu sei que você faz, e que você não deve fazer, se você quer se controlar diante da comida, né? E diminuir esses descontroles, você tem que parar de se culpar, tá? Você tem que parar de se culpar quando você exagera. Sabe por quê? Porque quando você tem um descontrole, o que a culpa vai te fazer? Ela vai te deixar melhor? Ela vai resolver o seu problema? Não, ela vai ficar sugando a sua energia, te colocando pra baixo, entendeu? Fazendo você achar que você nunca vai conseguir, que você é uma gulosa mesmo, que não tem jeito. Ela só vai te colocar pra baixo. Depois de um descontrole, eu sei que é difícil, né, no momento que tá acontecendo, ou que aconteceu, que você tá lá estufada, inchada, vai subir, ainda sobe na balança pra piorar a situação e ver números a mais, aí se coloca pra baixo de vez, né? Mas tente, ao invés de se culpar, tente entender o que aconteceu. Por que eu exagerei? O que eu tava pensando no momento que eu tava comendo? Por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes de, como eu falei pra você, chegar na refeição com muita fome. A ponto de estar tremendo de fome, sabe? Às vezes dá umas tremedeiras de fome. E eu começar a comer e comer rápido demais. Quando eu perceber, deu. Já tinha comido. Quando eu percebi, né? Já tinha comido demais. Outra coisa, o que você fez? Você estava pensando assim, você estava preocupada? Você estava preocupada com alguma coisa que ia acontecer? E aí você foi lá e vou comer? Talvez a próxima vez você consiga colocar alguma coisa pra fazer no lugar disso. Por exemplo, ao invés de chegar e ir direto na comida, eu vou pegar o cachorro e vou dar uma passeada com o meu cachorro. Eu vou pegar e vou tomar um banho quente. Só que isso você tem que pensar antes, você tem que aprender com o erro e colocar na sua cabeça. A próxima vez eu vou tentar fazer isso. Porque quando isso acontecer, vai vir aquele sinal, lembra que você falou que você ia testar isso? Então testa isso. Já aconteceu comigo, gente, normalmente, quando eu tava falando para as alunas do PSE no Telegram hoje, os momentos que eu mais tendo a comer a mais não, desculpa, descontrole, assim, tipo, nossa, eu queria comer. Hoje até eu recebi uma pergunta, Nutri, o que você faz quando você bate aquela ansiedade que só comida resolve? Você acha que não bate isso em mim? Bate. Já aconteceu momentos de eu pegar, tá muito preocupada. Quando eu tô preocupada, eu penso mais em comida. Eu falei para as alunas hoje do PSE, é como se meu cérebro falasse assim, come pra sentir um prazer. Come pra parar de se preocupar. Sabe? E aí o que acontece? Já aconteceu de eu ir abrir o armário, juro pra vocês, quem é minha aluna sabe. Abrir o armário, pegar a barra de chocolate, parar e pensar, não, eu não tô com vontade de chocolate. Botar a barra de chocolate dentro, fechar o armário e fazer outra coisa. Então assim, só que como que hoje eu faço isso? Como que eu consigo fazer isso? Primeiro, minhas refeições estão alinhadas, estão sendo bem montadas. Eu tô fornecendo nutrientes suficientes pro meu corpo. Eu uso as estratégias do PSE, tá? E aí eu aprendo com os erros. Quantas vezes eu não fiz isso? Mas eu aprendi. Aprendi, fui ajustando, fui me conhecendo cada vez mais, tá? Então, tem que cuidar. Rafa, sabe que eu não gosto disso? Vou dizer o porquê, tá? A Rafa colocou aqui uma coisa legal. Acho que eu tô um pouco rouca. A Rafa colocou aqui assim, eu escolho sexta ou sábado pra pisar na jaca, com moderação. Por que eu não sou a favor disso, tá? Porque assim, vamos supor que a Rafa vai comer... Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Tô perdida. Vamos supor que a Rafa vai escolher hoje à noite comer um hambúrguer. Só um exemplo, tá? E amanhã ela queira comer um... O que é pisar na jaca? Sei lá. Uma pizza à noite. Só que amanhã também ela tem vontade de comer doce, tá? Então, sexta um hambúrguer, sábado um pudim e sábado à noite pizza salgada e pizza doce, tá? Daí ela só pode, falou que só ia pisar na bola, né? Já cá, não gosto de usar essa palavra, mas enfim, sexta e sábado, tá? Mas aí,
Na segunda-feira, alguém do trabalho tava de aniversário. E aí tinha torta, bolo recheado. E aí, Rafa? Ah, não, meu dia de jacá é só sexta e sábado. Aí na quarta bateu aquela vontade de comer um sonho. Ai, sabe aquela vontade que vem assim, ó, que você chega, você não sabe por quê, mas chega a salivar só de pensar no bendito sonho. Ah, não, não posso. É só sexta e sábado. Aí na sexta, a sexta chega e você não tá com vontade. Tá com vontade nenhuma. Mas não, hoje eu posso. Então hoje eu vou jacar. Entende como isso não faz sentido? Como não faz sentido você escolher o dia que você vai comer algo que você gosta. Não faz sentido. Porque pode ser que na segunda você sinta vontade de comer um doce. E pode ser que na sexta você não tenha vontade de comer. Aí você não pode comer na segunda, que você sentiu vontade, mas você não pode. Aí na sexta que você não tem vontade, você tem que comer. Eu tava falando com uma aluna do PSE, até mandei vários áudios lá no Telegram explicando sobre isso, que na semana retrasada, a Márcia, acho que foi, uma das alunas do PSE, que ela colocou uma regra, antes, ela é uma aluna nova, né? Ela entrou faz pouco. E ela tinha colocado uma regra de comer doce aos domingos, se eu não me engano. Era uma vez por semana, se eu não me engano. Aí olha só o que acontecia. Ela não comia durante a semana, porque ela colocou na cabeça dela. Mas chegava no domingo e ela comia descontroladamente. É aquilo que eu falei no início dessa live pra você. Você tá com tanta restrição, acumulando tanta vontade, que chega o domingo, você come muito mais do que se você tivesse comido um pouquinho a cada dia. E vou te dizer, pro seu metabolismo é muito melhor, e pro seu emagrecimento, né? É muito melhor você comer um pouquinho cada dia do que comer uma barra de chocolate inteira no mesmo dia. Entende? É muito melhor. Por quê? Quando você come a barra de chocolate inteira no mesmo dia, no mesmo momento, você libera muita energia no seu sangue. E lembra que eu falei? Quando você libera muita energia no seu sangue, o seu corpo ativa um mecanismo para guardar essa energia como gordura. Quando você divide isso na semana, por mais que no final da semana seja a mesma barra de chocolate que você tenha comido, se você dividir por dias, você não vai ter um impacto tão negativo assim. Então, e claro, né, se tiver na combinação da refeição emagrecedora, melhor ainda. Gente, no desafio eu vou explicar pra vocês mais como que funciona as refeições emagrecedoras. Eu vi que tem gente aqui perguntando do PSE. Quando o desafio acabar, eu vou explicar como funciona o PSE, como você pode fazer parte dele, tá? Ok? Ficaram com alguma dúvida, gente? Ficaram com alguma dúvida? Acredito que não, né? Ou se ficaram, vocês também podem colocar. Quem tá no TikTok, vai pro Instagram. Vai lá pro Instagram, que eu vou deixar a live salva lá, tá? Aí, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem... Ah, eu vi que tinha alguma coisa aqui do Whey, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu vi que tinha. Hoje comi um pedacinho de bolo de aniversário. Caiu no estômago, parece uma pedra. Sério? Isso significa que te fez mal, né? Ai, que bom, Cirlei! Com suas dicas estou me sentindo bem melhor. Imagina então seguindo passo a passo que eu ensino no PSE. Eu já usei muito Whey e Rap10, que o nutricionista colocava na dieta. Agora, com você, entendi o erro. Gente, que bom ter vocês aqui, de verdade, tá? Ó, parabéns para as 26 pessoas aqui no Instagram que estão aqui numa sexta-feira à noite, 8 horas e 11 minutos, 27, 25, agora alguém saiu. Mas parabéns, tá? Porque você poderia estar dando qualquer desculpa. Eu sei que vai ter gente, muita gente assiste a live depois, né? Mas você poderia estar dando qualquer desculpa. Você poderia estar culpando o marido do porquê você não emagrece. Poderia estar culpando o trabalho, né? Poderia... Ixi, gente, tem desculpa pra tudo nessa vida. Pra tudo, entendeu? Mas não, você tá aqui numa sexta-feira à noite, disposta a aprender, tá aplicando o que eu tô ensinando já aqui nesse aquecimento pro desafio. Então, ó, parabéns, tá? Só isso você merece os parabéns.
se eu comer um pouco a mais em alguma refeição, eu posso tomar um termogênico depois? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada que eu diga assim, ó, no seu emagrecimento, tá? Poder você pode, mas não vai resolver problema não. Ok? Ai, que bom, Lu! Que bom! Participa do desafio, tá, Lu? Deixa eu ver aqui. Que bom, Rafa, parabéns. Bom, gente, espero ter ajudado vocês de verdade. Lembrando que isso aqui é só um aquecimento pro desafio, tá? Participe do desafio, se comprometa com o desafio inteiramente. A aula 1 vai ao ar no dia 4. No desafio, como que é o desafio? Vou explicar. A aula 1 vai ao ar na segunda-feira, dia 4, tá? Às 8 horas da manhã. Aula 2 na quarta, às 8 horas da manhã. Aula 3 na sexta, às 8 horas da manhã. Todas as aulas vão ir ao ar e vão ficar disponíveis para você assistir assim que você puder. Quanto antes você assistir, melhor. Porque nas aulas você vai receber atividades para você colocar em prática na semana do desafio. E ó, vou te falar uma coisa. Tiveram mulheres que perderam mais de 5 quilos só na semana do desafio, tá? O normal, assim, a média é entre 2 a 3 quilos, certo? Mas tiveram mulheres que perderam mais de 5 quilos e 700. Foi o máximo. Imagina, você começa o desafio na segunda, acaba no domingo, né? Porque é toda semana. E você chega no domingo com 1 quilo a menos. 1 quilo. Meio quilo. Meio quilo a menos. Gente, já não é maravilhoso? Você vem ganhando peso. Não emagrece. Participa de um desafio, onde você come o que você tiver em casa, o que você gosta, né? Porque eu vou te ajudando com o que você tiver. E emagrece meio quilo. Gente, é maravilhoso, né? Então, participe. E quando o desafio acabar, eu vou abrir vagas pro PSE, que é o meu programa de emagrecimento feminino, tá? Então, mas eu vou explicar tudo no desafio. Então, participe. Meninas, uma excelente sexta-feira pra vocês. Eu poderia estar numa pizzaria? Poderia. Aproveita, Tânia. Aproveita, come com calma, mata a vontade do que você tiver, ok? E amanhã volte pra rotina, tá bom? Gente, não tem nada de errado de estar numa pizzaria, de querer comer um hambúrguer. Eu só não vou comer alguma coisa diferente hoje porque o Rafa tá voltando. Ele tá viajando, vai voltar hoje. Senão, com certeza, hoje a gente ia fazer alguma coisa de diferente. Isso aí, Maria, isso aí. Meninas, uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. E ó, amanhã de manhã vai ter live com uma aluna do PSE, a Valderez, que perdeu 10 quilos no PSE. Então, se vocês estiverem de boa em casa, prepara um cafezinho e vem participar da live. Porque essas lives servem muito de motivação, né, gente? Inspiração, tá? Eu faço questão de convidar minhas alunas, porque tem muita gente que acha que não tem como emagrecer. Tem gente até que acha que o PSE não, né? Tem medo de entrar em programas assim online, porque acha que, não vai ter ajuda. Eu tenho várias alunas meninas, várias alunas do PSE que compraram outros pacotes, vamos dizer assim, outros programas de emagrecimento, que falavam assim, você vai ter ajuda durante todo o processo. E as alunas me falando, né? Eu postava dúvida e ninguém ajudava. Não tinha esse suporte. No PSE tem todo santo dia, tá? Então, vem mais como motivação e incentivo, tá? Cláudia, participa do desafio. Um beijo, boa noite, bom final de semana pra gente. Beijos!